Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e nós estamos aqui falando sobre ovário policístico, micropolicístico e útero endometriótico. Eu estava falando do caso da cliente que apareceu no consultório e tinha exatamente este problema, este desafio. E eu fui para casa e quando eu estava entrando, quando eu estava entrando embaixo do meu chuveiro, rezei, pedindo a Deus, se eu puder saber qual é a função cósmica do útero, talvez eu possa ajudar aquela mulher. E de repente eu estava embaixo do chuveiro e é como se me fosse mostrado qual a função cósmica do útero. Eu via, e de repente eu estava chorando mesmo, literalmente embaixo do chuveiro, tal, uma coisa bonita que eu via. Um casal numa cópula, né? E numa cópula de templo, ou se não numa cópula tântrica. Ambos estavam com um de frente para o outro, a mulher no colo do homem, mas com a coluna na vertical. Que é interessante, né? Que o ser humano recebe as energias do plano espiritual para a terra, na vertical. O vegetal, do plano da terra para os céus, na vertical. A genitália do homem está voltada para a terra, do vegetal está voltada para o céu. As energias dos animais circulam em torno do planeta, na horizontal. E isto forma a cruz, que está enterrada com a sua base no quarto elemento, que é o mineral. É mineral, né? O animal, o vegetal e o homem. Isso forma a cruz. E eu estava vendo o homem e a mulher na vertical, que esta é a posição que seria ideal para a sexualidade, para o exercício da sexualidade. Mas, infelizmente, o ser humano ainda exerce a sua sexualidade na horizontal, como se animal fosse, não é isso? Então, eu via um casal assim. Enquanto eu via, saía uma luz do corpo da mulher. Começava a se movimentar no corpo da mulher. Uma luz se movimentava no corpo do homem. A luz do corpo do homem passava para o corpo da mulher, aquelas duas luzes se aproximavam. À medida que elas se aproximavam, aparecia uma terceira luz que descia do alto. E as três luzes se encontravam, formavam uma luz muito grande, e essa luz migrava, era o processo de nidação, migrava na direção do útero, que é o processo de nidação. Nidação quer dizer aninhamento, vai se aninhar. Aí eu estava impactado, muito sensibilizado, porque é como se eu estivesse vendo a função, como se estivesse me dizendo, a função cósmica do útero é ser o abrigo da luz. Aí quando eu voltei a encontrar-me com aquela senhora, eu disse para ela que talvez ela tivesse uma esperança com o que eu chamo de terceiro nível de terapia. A nível espiritual. O primeiro nível é aquele, nós já falamos isso aqui, aquilo que você semeia, isto mesmo você vai ter que colher. Aquilo que você semeia, você colhe. É o sofrimento, é a dor. O segundo nível é o amor cobra a multidão de pecados. É você fazer alguma coisa a benefício do seu semelhante. Quando você usa as suas energias a benefício do seu semelhante, você vai se purificando, porque a energia que você gasta a serviço do semelhante é reposta para você, mas é reposta num nível superior. Ora, à medida que você vai fazendo essa doação energética, sempre no nível, a sua recepção vai ser num nível cada vez mais superior, chega um momento que as suas energias estarão sublimes. É isso que é o amor, o serviço amoroso cobra a multidão de pecados, além da outra interpretação linda, 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 de que se você ama, você não leva em consideração o pecado do outro, tal qual Deus faz conosco. Se Ele levasse em consideração os nossos pecados, nós estaríamos perdidos, né? Então, naquele dia, quando eu tive aquela visão, e que eu concluí que a função cósmica do útero era o abrigo da luz, logo depois eu comecei a levar trancos embaixo do chuveiro. Como se eu estivesse levando trancos embaixo do chuveiro. Né? De dor, como se estivesse sofrendo de espasmos. E aí eu me senti como se eu fosse o útero daquela mulher que me procurava em encarnações passadas.
Cada vez que ela engravidava e que fazia um aborto, ao ser arrancado um feto, é como se o útero se contraísse. De contração em contração, ele ficou com uma espécie de inflamação na parede interna, uma inflamação no endométrio, ficou com endometriose. E o ovário, a cada óvulo que produzia e que era fecundado, era como se arrancasse. Aquela mulher desejava que o ovário não funcionasse. Ora, todos os sonhos são realizados. Ela acabou conseguindo isto. E ela se tornou uma espécie de infratora do artigo da lei que diz assim: aquilo que você pensa que tem lhe será tirado se você não usar direito. É mais ou menos assim: a quem tem mais se lhe dará e terá em abundância, a quem não tem até o que parece ter lhe será tirado. Porque ela tinha um ovário, mas cada vez que engravidava, que o ovário funcionava, cada vez que o útero funcionava, ela tirava o bebê. Então ela negava a função do ovário e negava a função uterina. À medida que foi negando, isso foi tirando a quem não tem, até o que pensa ter. O que é que não tem? Não tem na cabeça, porque você tem quando você usa direito os seus talentos. Quem não usa direito e inverte a situação, se transforma num enterrador de talentos, que é o que aquela senhora havia se transformado. Mas havia o terceiro nível de terapia, que é: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, quando voltei a falar com ela, expliquei tudo isso e ela disse: mas não tem saída. Eu falei: tem, depende de você. É só acreditar. Se a sua mente foi tão poderosa que transformou um ovário, ao invés de produtor de óvulos, em produtor de pequenos cistos, então não eram mais carocinhos óvulos vivos, mas de carocinhos mortos. Não eram mais sementes, mas era mais alguma coisa endurecida, cistos. E se o seu útero, você conseguiu com a sua mente transformar o seu útero em alguma coisa inerte, que se tornou incapaz de produzir aquele mundo de fibrinhas cheias de sangue, capaz de receber um óvulo, né, e começar a alimentar esse óvulo para transformá-lo num ser humano. Se você teve uma mente capaz de fazer isso, você tem uma mente capaz de reverter. E é isso que a ciência moderna explica, no poder da mente, capaz até de fazer materializações. Ah, como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Feche os olhos. Você no passado passou uma mensagem para o seu inconsciente, registrando no seu perispírito, de que um ovário é produtor de carocinhos. E um útero é produtor de uma parede dura que não dá vida. Então agora você precisa inverter isto. E como é que você vai inverter? Tendo muitas gravidezes, muitos partos, fazendo muitos partos. Se antes você extraía os fetos, agora é como se você tivesse que oferecer os fetos. Mas como é que eu posso ter muitos partos se eu não consigo nem engravidar? Você não consegue engravidar na matéria. Mas na mente, virtualmente, você pode. Como assim? Imagine que você está numa copla com o seu companheiro. E que essa luzinha que sai de você se encontra com a luzinha que sai dele. E que essas duas luzes se encontram com a terceira que vem do alto. E que essas três luzes vão para o útero. E que depois elas saem do útero e se transformado em feto e vêm para fora. Mas como é que eu faço isso? É assim. Eu vou ensinar para todos vocês. Eu espero que esse programa ajude tantas mulheres que sofrem de ovário policístico e útero endometriótico, porque isso já aconteceu. Muitas já conseguiram superar a condição com este exercício. O exercício é: você inspirando mentaliza o encontro das três luzes. Expirando mentalize que as três luzes vão para o útero. Inspirando, mentaliza o parto. O bebê está no seu braço. Expirando, mentalize você entregando para o cosmos. Faça isto, só isto. O exercício pode ficar mais complexo, que também já surtiu efeito.
Vocês não sabem o poder da mentalização, que eu chamo de visualização criativa hoje. O exercício pode ficar mais complexo se você fizer assim. Isso é para você prevenir, e também já foi curado câncer de mama com isto, né? O encontro das três luzes. A nidação, o aninhamento no útero. O parto. A amamentação. Amamentação, entrega. Ora, fazendo isto, você vai mudando. Você faz isto diariamente. Quantas vezes? Quantas você quiser. Até você mudar a condição do seu perispírito. Mudou a condição do seu inconsciente, o perispírito começa a interferir na produção celular, no organismo, altera o seu organismo. Uma vez eu fiz esse exercício num seminário, num retiro, e nós estávamos com aproximadamente 60 pessoas, homens e mulheres. Aí aconteceu uma coisa interessante. É claro que lá eu expliquei que você não precisava nem de mentalizar um companheiro, porque você foi criado um espírito, macho e fêmea, Deus os criou. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea foi criado. Tá? Então você tem uma polaridade masculina e feminina dentro de você. Então você pode fazer esse exercício, né? Mentaliza o encontro das três luzes com o masculino e feminino em você. O masculino e feminino, o masculino e feminino. E aí aconteceu uma coisa fantástica. Quem teve a percepção mais intensa foi um psicólogo, perfeitamente normal, nada de efeminado, nem de homossexual. E ele sentiu uma energia extraordinária. E aí me perguntaram, e esses bebês que o senhor faz oferecer, para onde vão? Vocês não imaginam como o plano espiritual precisa de energias humanas para fazer curas no plano espiritual. Como o lugar onde nós fazemos o retiro é um lugar bem afastado, tendo ao sul o Oceano Atlântico, ao norte uma floresta, como se fosse uma floresta também atlântica, de Mata Atlântica. Ao lado uma represa, do outro lado também uma floresta. Por cima do retiro se formou como que, segundo as informações, uma colônia espiritual, que é o Hospital Flor de Lis. Então, eu disse, vocês estando fazendo isso aqui, à medida que vocês oferecem um bebê virtual, vocês estão oferecendo energias. E aí, muitos clarividentes acabaram percebendo como é que havia trabalhadores no plano espiritual que estavam recebendo aquelas energias para serem aplicadas num hospital que existia no plano espiritual daquele mesmo local. Então, vamos pensar nisto e pensar na graça que é viver hoje. E vamos pensar nesses 3 níveis de terapia. Eu estou muito feliz de estar tendo uma oportunidade de estar na televisão falando isso. E estar ensinando esse exercício. Porque a gente ensina sempre, né, num grupo pequeno, 3 níveis de terapia. Você vai esperar aquilo que semeardes tu mesmo havereis de colher, o sofrimento, pagar com o sofrimento. Você vai gastar tanto tempo fazendo coisas, você pode, que beleza se você puder trabalhar. Ou você vai entender e procurar, meu Deus, qual é a função cósmica desse órgão, desse, como é que eu posso fazer? Vocês vão verificar, se tivermos tempo, vamos falar de um e-mail que está aqui sobre vegetarianismo. Você vai mudar a sua alimentação, você sabe para que você está vivendo? Qual é a função cósmica, não só do seu útero, mas do seu estômago, do seu rim, do seu coração? Então, se você sabe, libere-se da ignorância e passe a fazer a coisa certa. Passe a ter o comportamento adequado para que você se torne alguém que esteja no pleno, né, desfrute de todos os equipamentos que são talentos que Deus te deu, para que, em multiplicando-os, você possa se apresentar ao Senhor dos talentos e ouvir, servo bom e fiel. Foste fiel nas pequenas coisas, eu te darei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco estaremos de volta.